Boa noite! Boa noite! Boa noite! Você tá doente? Você tá doente, Zé? Oi, Bia. Oi, Jérica. Zé, você tá doente? Tá com febre? Eu estou com muita preguiça. Preguiça é pecado. É verdade. Não, vai, anima, vai. Vai ter, ó, hoje é dia... hoje é Qual dia que é o 6. tom? Qual que é o tom? Não, hoje é dia 6, tem um provérbio que fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Então vai, levanta. O que é Vai meu com a dia formiga, 6 então. vai ter com a formiga? Deus tá mandando a gente aprender com a formiga, que a gente não pode ser preguiçoso. 6, eu acho. Boa noite, pessoal. Enquanto o Zé acorda aí, a gente vai dando um alô pra todo mundo. Grande beijo pra todos. Deixa eu ver. Dona Valentina! Não? Ai, Zé, ninguém merece. Você não tinha falado? Você não tinha falado na programação? Não é a Dona aí? Valentina. A gente vai cantar parabéns pra Valentina depois, daqui a pouquinho. Tá bom, fala aqui. Ó, quem entrou primeiro hoje foi a Andréia. Beijo pra Andréia lá de Garapava. Pra Gabi. A Gabi já postou ali, então a Gabi já colocou a letra da música que a gente tá cantando, né? O hino 542, Jesus e as Crianças. A Tati lá em Pitangueiras também entrou. Um beijo pros seus filhos, viu, Tati? Pra você, pros seus filhos. A Julia, um beijo, Julia. Que bom ver você logo cedo aí. Que bênção, né, Zé? Que bênção. E a Julinha também. Muito bem, vamos orar então. Eu também tô com saudades, viu, Julia? Muita saudade de todas as crianças lá do Colégio Batista. Um beijo para todas vocês. Continuemos a orar, né, pela situação do nosso país, do mundo, para que logo a gente consiga voltar para a escola. Enquanto a gente não volta, a gente se vê por aqui, a gente conversa por aqui pelo Facebook, pelo Instagram, na verdade, também pelo WhatsApp, muitas vezes, né? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar, então, agora. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma das suas famílias. Vamos orar, Zé? Será que tem alguma professora acompanhando? Eu não vi ninguém entrar ainda, não. Zé, vamos orar? Nós vamos orar, vamos orar. Vamos orar, Bia? Vamos. Então, vamos lá. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos imensamente pelo seu amor conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada minuto dos nossos dias, ó Deus. O Senhor tem suprido as nossas necessidades e nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma das crianças que está assistindo, também as suas famílias, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada uma das suas famílias, suprindo as necessidades, dando-nos saúde, ó Deus, sabedoria também para crescermos na Tua Palavra, crescermos em graça para com o Senhor e também para com as outras pessoas. Oramos que se alguém não tem Jesus, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos também para aqueles que já são salvos, ó Pai, que o Senhor nos desafie, que possamos cumprir o Teu ID, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem animados, nós vamos cantar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Zé, Oi, você promete que vai cantar direitinho? eu vou fazer o barítono. Muito bem, já é alguma coisa. E Não você, vou Bia? parar. Eu vou cantar assim, Jérica. Bia, você faz... Ó, deixa eu puxar com a Bia. Bia, canta bem alto. Tá? Tá bom? Por que ela vai cantar? Você escutou? Ok. É porque ela me ajuda, então ela canta bem alto, assim, aí ela me ajuda, tá bom? E qual que é a nota? Qual que é a nota? É Sol maior. Não é o Zé? Não é o Zé, não, que nem a Filó falou. A Filó, Tá? cadê a Filó? A Filó vem amanhã. Amanhã no domingo, Amanhã eu volto. a Filó vai estar aqui, tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual que é esse salmo? Salmo de número 23. Oi, Heitor, tudo bem, Heitor? Oi, Maris, tudo bem? Deixa eu ver quem mais tá aqui. A vovó Carminha, um beijo pra vovó Carminha. Ah, a Valentina chegou. Agora sim, Valentina, A dona então. Valentina. Não é a dona Valentina, Não? Zé. É a Valentina do quarto ano. Então, Valentina, depois do Salmo 23, a gente vai cantar o parabéns pra você. Tá bom? Que você cobrou terça-feira, a tia Erika não viu. Porque Mas na minha hoje eu cabeça vou a dona aqui. Valentina. Vamos lá, o Senhor é meu pastor. Não é pra ficar falando. Vamos lá, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Canta, Zé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Muito bem, Zé, você cantou bonito hoje. Ai, Zé. Obrigado, Bia, você também. Você parou de cantar. E olha que grande verdade, né? Esse cântico lá do Salmo 23 nos traz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que essa verdade possa te guiar todos os dias. Porque tem dias, né? Vamos falar a verdade, que a gente acorda e fala, meu Deus, o que será que vai acontecer hoje, né? Tantas notícias ruins no mundo, mas lembre-se sempre de falar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ele é meu guia, ele é meu pastor. Nada me faltará. Por quê? Porque o pastor sempre cuida das suas ovelhas. Bom, foi aniversário da Valentina, a gente tinha prometido cantar parabéns e terça eu esqueci, né? Então hoje a gente lembrou e é bom vê-la, é bom ver que ela já está ali. E a gente vai cantar parabéns para Valentina. Antes, um beijo para Yasmin. Beijo, Yasmin. Manda um beijo para ela, ô Bia. Beijo para Yasminda. Ai, eu falo Yasmin e a Bia, falo pra Bia mandar o beijo, é o Zé que manda. Tá distraída aqui. Bia, acorda? Tá acordada? Tô, Tia, Eu desculpa. durmo. Então, ó, um beijo pro vovô João e a vovó Dalva, pra Madalena, a Rita, que saudade da Rita. A Rita mora, eu não lembro agora a cidade onde ela mora, mas acho que era Claraval, alguma coisa assim. Um beijo. Tem. O Davi, a Esther, o Gui, a Sara. Sara, manda um beijo pro João. Tô com muita saudade do João. A Sara é lá da nossa igreja. A Sara. É, a Dona Terezinha Mansa. Um beijo pra Dona Terezinha. Que saudade da Dona Terezinha. A Laurinha e o A Samuel. Terezinha é muito mansa. Tem bastante gente. O Arthur, beijo pro Arthur. A dona Terezinha não briga com ninguém, dona É Eva. verdade, ela é muito mansa. Um beijo pro Arthur também. Deus abençoe, Ei, Arthur. Arthur. O Heitor eu já falei. A Paula, o Paulo Orvati, que foi nossa aluna lá no Colégio Batista. Agora já é psicóloga, né, Paula? Um beijo pra você. A Carol e a Lu. Nossa, hoje tem bastante gente, graças a Deus. Não faz nada, só fica vendo. Aí a tia Regina, a Miss Lene, lá da nossa igreja. Pronto, agora sim, parabéns. Vamos lá, pra Valentina. É fácil. Vamos lá, todo mundo aí em casa. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, no novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Valentina! Com quem será que a Valentina vai casar? Vai depender de quem Deus escolher, não é? Muito bem. Agora, ó, aí nos comentários, aqui no Facebook, vou ficar devendo no Instagram, né? Mas lá no YouTube depois a gente coloca também na descrição. No último vídeo que eu coloquei no YouTube, eu coloquei o hino lá também. É o hino 542, Jesus e as Crianças. Zé, lembra da sua parte do amo os meninos e a Bia ama as meninas e todo mundo depois ama a Eu todos. não lembro a letra. Cristo tem amor por mim. A minha parte dos meninos. Isso, Zé. Meninos, depois dos meninos. Esqueça minha parte. Olá, Cristo tem amor. Cristo tem amor por mim. Com certeza eu creio sim. Por amor de mim morreu.
vivo está por mim no céu. Vai lá, Zé. Ama os meninos, ama as meninas, todo mundo. Ama a todos, Jesus o Salvador. Sim, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará afinal ao céu de luz os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Eu amo essa última estrofe. Meu Senhor Jesus está ao meu lado, Ele está ao seu lado, amém? O Espírito Santo habita dentro da gente, o anjo do Senhor habita, acampa-se ao nosso redor, amém? Ao meu lado e levará, afinal, um dia, ao céu de luz, aqueles que Ele resgatou na cruz. Você já tem Jesus no seu coração? Coloca aí sim, amém, tia Érica, eu já tenho. Se você não tem, Jesus quer te salvar. Se você já é salvo, um dia Jesus virá nos buscar, amém? Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará afinal ao céu de luz os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, todo mundo. Ama a todos, Jesus o Salvador. Amém. Preparados para a aula agora? Sim! Então, Valentina, cumpri minha promessa. Muito Se preparado. depois tiver mais gente que quer parabéns aí nas próximas aulas, você deixa nos comentários, tá bom? Parabéns todo Você dia. manda ali um direct ali no Instagram pra gente, manda um comentário aqui, aí a gente canta. Ó, a Valentina falou, muito obrigada, parabéns, Valentina, que você continue crescendo no caminho do Senhor. Oi, Natanael, bom te ver por aqui. Oi, Giovana, também, Deus abençoe Oi, Giovana. vocês. Oi, Isaías, tudo lá do Colégio Batista. E Até o Isaías? o Isaías tá aqui, vamos Isaías ver. eu não conheço. Ó, quem mais que entrou aqui? Pronto, agora sim. Vamos lá, pegue. Eu vou pegar minha Bíblia. Você não pega sua Bíblia não, que você já deve ter decorado o versículo de Efésios 2:10. Efésios 2, aqui hoje tá calor, né? Acabou. Mentira, tá aqui, ó. Ah, sim, opa. Eu vou até pegar ele pra me abanar aqui, que eu tô com calor. Não tinha visto aqui meu livro. Você viu? Antes de você me cobrar, eu já deixei aqui, porque você... Bem feito. Não, aqui... Ô Zé, antes de você me cobrar, eu já deixei aqui, porque você gosta de perguntar cadê seu livro. Ah, Zé, deixa eu te contar uma novidade. Conta. Eu não vou precisar mais do seu livro sem palavras. Por quê? Porque a minha sogrinha, a dona Carminha, lembra que outro dia a minha Bíblia caiu aqui? Despedaçou, toda despedaçada? Ela trocou, olha só, ela me deu uma novinha. Fala aí, que bênção, que bênção. Bem feito. Ó, e olha só que legal, na minha Bíblia, igual a outra também tinha, só que eu nem consegui abrir porque ela estava muito despedaçada, já tem o livro sem palavras, ó, fala ó, Zé. Ó, tem o livro sem palavras na minha Bíblia, então eu não preciso mais pegar o seu. Bem feito. Não, que bênção. Que bênção. Mas muito obrigada que você me emprestou o A livro, senhora tá bom? não vai resistir. Vai É pegar. verdade que o seu é mais fácil. É mais prático do que uma Bíblia. Mas vamos grossona. voltar aqui então, Efésios 2:10. Vamos, pra gente lembrar o versículo, eu vou falar um pedaço e a Bia e o Zé vão repetir bem alto, bem alto, bem alto. Alto, bem alto. Isso, vamos lá então.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para as boas obras, as quais Deus de antemão as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. preparou para que andássemos nelas. Muito bem, então agora vamos falar inteiro. 1, 2 e já. Pois somos feituras suas. Pois somos feituras suas. Eu errei. É feituras dele. Vamos falar de novo, só que eu vou falar inteiro. Pode deixar agora, se vocês não decoraram ainda, vocês dois, pode deixar que eu falo. Se vocês já decoraram, fala comigo, ó. A tia Erika errou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Deus sabe todas as coisas e criou-nos, né? É claro, precisamos da salvação em Cristo Jesus, a gente vai falar isso agora na nossa aula. Mas uma vez que nós somos salvos, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas para a honra e glória dele, levando a preciosa semente aí para aqueles que ainda não ouviram. E foi isso que a Amy foi fazer, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Zé e para a Bia. Vamos ver quem responde primeiro, quem vai marcar. Ponto primeiro. Onde que a Amy nasceu? Na Irlanda. Isso. Ponto pro Zé! Muito bem, o Zé tá. Ponto para os meninos. Ponto para os meninos. Quantos irmãos a Amy tinha? Ixi. Quantos irmãos? É. Peraí, deixa eu pensar. Pode pedir ajuda para os universitários? Vamos ver se alguma criança responde quantos Você sabe, irmãos a Amy, ela era, na casa dela tinha quantas crianças? Tinha Cinco. mais. Mais 7. 7 pontos para as ponto. meninas! Ô, não. Agora foi a Bia. Eu vou brincar. Ela tinha 7. Ela foi criada num lar cristão, mas e ela sempre aprendeu, né, que Deus respondia às orações. Rapidinho, ó. Primeira lição que ela aprendeu na vida dela, que Deus responde às orações. Deus pode dizer sim, não ou Espere. ponto para as meninas. Muito bem. Louco, tá tendo Eu falei que eu ia fazer perguntas. louco. Mas foi um dia na igreja, cantando o hino, Cristo tem amor por mim, aquela parte que ela cantou, sim, Jesus me tem amor, pois vês meu Salvador, foi ali. Ela se converteu. Isso! Ponto pros meninos! Muito bem. Foi ali, né, Zé, Parabéns, Zé. foi ali, Zé, que ela entendeu que Jesus ainda não era o Salvador dela, e ela aceitou Jesus como seu Salvador. E aí ela aprendeu a segunda lição da sua vida, que até uma criança pode ser salva. E por isso, quando chegou lá na Índia, ela que foi para trabalhar com os... Indianos. É claro, na Índia tem indiano, mas Ela ela foi foi... primeiro pros adultos. Isso, ponto para as meninas! Ô, louco. Ela chegou na Índia para trabalhar com os adultos, mas Deus tocou no coração dela quando ela ouviu o choro que vinha do... Dos indianos. Não? Ponto para as meninas! O choro que vinha de dentro do templo. E aí a gente já estudou sobre isso. Por muitos anos ela ficou ali investigando e ela finalmente descobriu que as crianças eram... Fala que teu servo ouve. Não? Ô Zé, essa é do Samuel. Vamos lá, vamos ver quem vai marcar ponto. Ela descobriu que as crianças eram... Compradas. Isso, elas eram vendidas, né? E o templo comprava essas crianças, elas eram vendidas pelos próprios pais por vários motivos, né? Principalmente pela falta de dinheiro, mas alguns também porque achavam que era digno dar o seu filho ou a sua filha aos deuses, cegueira, né? Muita cegueira espiritual. E então ela comprou, na semana passada a gente viu isso, ela comprou a primeira criança por quantas rúpias? Quantas rúculas tem que Não é rúculas, é rúpias. 20. Não, vamos ver quem vai marcar ponto. 100 pontos para as meninas. Ela comprou a primeira criança por 100 rúpias. E semana passada a gente aprendeu sobre o círculo.
que só as coisas eternas é que são importantes. Por que a gente está falando isso? Porque a Amy, enquanto esteve lá na Índia, ela sofreu muitas perseguições. E deu vontade dela de parar, de ir embora de volta para a Irlanda? Com certeza deve ter dado, né? Pois ela deu a sua vida lá na Índia. Mas ela lembrava, ó, que aquilo que Deus queria, a vontade de Deus, né? O círculo representa a eternidade do nosso Senhor. Então, só as coisas que são eternas é que são importantes. Ela não desistiu, enquanto Deus, né, dava certeza para ela de que ela estava fazendo a coisa certa. Ela continuou lá na Índia pregando o evangelho. Nessa época, ela escreveu um livro. Quem lembra o nome do livro? Isso, eu não lembro direito. As Coisas Como Elas São. Era um livro que contava essa venda, esse crime que acontecia, né? Nossa. Lá na Índia, a venda de crianças para o templo. E ela foi muito perseguida, então, nessa época, tanto pelas pessoas que não eram cristãs e até mesmo pelos cristãos da Índia, que achavam que ela estava perdendo tempo com criança. Uma vez eu escutei um pastor falando isso, né? Que criança não dá lucro na igreja, né? Mas criança é criatura e precisa também receber Jesus como seu Salvador. E se uma criança aceita Jesus, ela tem a vida inteira para servir ao Senhor, não é verdade? Por isso a gente sempre vai pregar o evangelho para as crianças, porque a gente quer ver essas crianças crescendo na graça de Deus, crescendo no caminho do Senhor. E a Amy, então, não desanimou. Logo, a Joia de Vitória, lembra da Joia de Vitória? Foi salva também, né? E foi morar lá na casa da Amy. E nós paramos a história aqui, quando a Amy... Hoje, Calma aí, Zé, nem entrei na de hoje ainda. não estava acabando? Ô, Zé, atenção. E nós paramos aqui, ó, quando ela recebeu uma carta. Zé, de quem era a carta? A carta Vamos lá, Bia, de quem era a carta? Do senhor? do senhor e... Do senhor Wilson, era o padrasto dela. O Senhor Wilson, e ele estava muito doente, ele queria que a Amy voltasse para a Irlanda, certo? E ela ficou muito tocada, ó, ela até chorou muito, ela precisou orar por muito tempo para saber se ela deveria voltar ou não, porque se ela voltasse, quem cuidaria das crianças? Nessa época, ela cuidava de 16 crianças. 16 crianças. E aí, você acha que ela voltou para a Irlanda e deixou as crianças com alguém lá na Índia? Ou ela permaneceu na Índia, mesmo não fazendo, então, a vontade do senhor Wilson, mas ela achou que fosse melhor? O que vocês acham, hein, Bizé? Ela voltou para a Irlanda ou ela ficou na Índia? Voltou para a Irlanda. E você, Bia? Eu acho que ela ficou na Índia. Deixa eu ver aqui quem tá certo na resposta. A Bia tá certa, ela não voltou. Com certeza ela escreveu uma carta para o senhor Wilson, se desculpando com ele, e ela foi muito criticada por isso, porque os amigos dela ali, missionário, queriam que ela voltasse, mas ela não sentiu paz, porque naquela época não tinha avião. Para ela voltar para a Irlanda, ela demoraria meses para ir e meses para voltar. E não tinha como ela deixar essas crianças lá em pleno, né, momento onde ela descobriu ali, eu acho até que ela ficou com medo de não conseguir entrar novamente na Índia, né, uma vez que ela estava sendo ali perseguida até por causa das verdades que ela estava contando. Então ela não volta para a Irlanda. Ela desagrada a sua família, ela desagrada os seus amigos, mas ó, ela tinha os olhos em Deus. Ela sentiu paz no coração, que ela deveria continuar na Índia, que ela não tinha que ir embora, e ela preferiu agradar a Deus do que agradar todas as pessoas ali ao redor dela. Decisão muito difícil, mas de muita coragem da nossa guerreira aqui, Amy Carmichael. E vamos então para o quarto capítulo, né? Já que a gente tem aí já quase meia hora de live. Você não vai brigar comigo que eu tô demorando hoje, né, Zé? Não, tá uma vez. E nem as crianças, né, crianças? E ó, agora vamos entrar na lição, você sossega aí, né? Ninguém vai ficar conversando agora no chat, a gente vai prestar atenção aqui no que aconteceu. Quando a Amy era pequena, deixa eu só passar aqui um pouquinho. Viu? Agora todo mundo quietinho aí, muito bem, pra gente poder, igual a tia Erika falou na terça-feira, na hora da aula a gente não vai ficar conversando no chat para poder prestar atenção. Quando a Amy era uma menina, né, uma adolescente,
a igreja dela fez uma campanha para construir um orfanato. E eles começaram a fazer várias campanhas, então, para arrecadar dinheiro para a construção do orfanato. Claro que criança adora ajudar, né? Quando a gente vai fazer campanha na igreja, às vezes lá na escola a gente faz campanha de pizza e as crianças ajudam muito a vender pizzas, né? Para a gente comprar algum material, algum equipamento para a escola. É muito legal isso. Mas a Amy pensou assim, né? Tinha um senhor, você tá vendo aí na portinha, né? Ele era muito, muito, muito rico. Ele tinha acabado de construir um mini castelo lá na Irlanda, né? Ele era muito endinheirado. E ela pensou assim, esse homem tem muito dinheiro e ele deve ter também um bom coração. Eu vou pedir dinheiro para ele vai dar uma boa quantia, né, Zé? Foi o que ela pensou, né? E ela foi lá toda, né, simpática, bateu lá, né, na porta daquele homem, ele recebeu e ela falou, senhor, nós somos ali da igreja, tal. Ele conhecia a igreja, ele também frequentava a uma outra igreja. E ela disse para ele, né, estamos fazendo uma campanha para a construção do orfanato. Por favor, o senhor poderia nos ajudar com alguma quantia? E ele respondeu que... Sim. Não. Ele falou, não, eu não vou ajudar com nada. Ele... Não, mas tudo bem, agora você não sabia a história. Ele, apesar de ser muito, muito, muito rico, ele não quis dar uma libra. Era a moeda lá da Irlanda. Ele não quis dar uma libra para ajudar na construção. Ela ficou muito frustrada. Mas, ao mesmo tempo, ela se lembrou deste versículo aqui, ó. Filipenses 4:19, que diz assim, ó. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ela falou assim, onde que eu estava com a cabeça de pedir dinheiro para esse homem? Eu vou pedir para Deus. Porque Deus, ele é o rico na sua grandeza e em Jesus Cristo, ou seja, se for a sua vontade, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Por isso que os visuais de hoje têm, ó, o formato de uma boca. Por quê, ó? Porque a boca lembra, né, da gente falar, orar, pedir, falar com Deus, amém? Amém. Deixa eu ver a tua boca, Zé. Fala um amém bem grande. Aê, a Bia também. Amém. Aê. Antes da gente ficar pedindo as coisas para os outros, a gente precisa pedir a Deus. Eu amo esse versículo, ó. Então anota aí. Depois eu vou pedir para a Gabi ou para o Diego, alguém colocar aí nos comentários. Filipenses 4, o Diego vai pôr para mim. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você está preocupado aí com essa pandemia? O que você vai comer amanhã, mês que vem, o ano que vem? Dá uma certa preocupação, não dá? Mas não se preocupe, Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele não promete que a gente vai ficar rico, não. Mas ele vai suprir as nossas necessidades. Não que ele não tenha dinheiro, né, Zé? Porque aqui fala, ó, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Deus, ele é poderoso, sim, ele é o rei. E você, se é salvo, é o filho do rei, é a filha do rei. E Deus sempre cuida, sim, de todos nós. Amém? Ele sabe o que a gente precisa e ele cuida de nós. Então, antes da gente sair aí pedindo para os outros, a gente tem que pedir para o nosso Pai, para o nosso Deus. E aí, foi o que a Amy aprendeu quando criança, que bastava pedir ao Pai e ele daria o sustento necessário para a sua obra. Com certeza, ela precisou dessa lição espiritual lá na Índia? Sim. Com certeza. Sim. Porque lembra que eu te falei, ô Zé, quantas crianças tinha na casa dela? Sim, tinha um punhado. Tinha 16, né? É. Na história agora, começa com 30. Sabe com quantas a gente vai terminar? Quantas? Me lembra de falar no final, Bia, você me lembra? Ai, lembro, Promete? lembro. A gente começa a nossa história agora com 30 crianças morando numa casa. Mãe, você que está me assistindo, você já imaginou 30 crianças na sua casa? O tanto de leite, o tanto de pão, o tanto de... que mais que criança come, né? Arroz, feijão, carne, bolacha. Não sei se lá tinha bolacha igual a gente tem aqui. Já imaginou o tanto de sapato, roupa, brinquedo, material escolar? Mães,
Já pensou você tendo que comprar material escolar para 30, né? Às vezes 1, 2 já é tão difícil. Melhor nem uma escola. A Amy era rica? Não, ela não era rica. Aliás, ela vivia de ofertas, igual o Hudson Taylor, que a gente estudou pela fé. E ela nunca mandava carta para os outros falando assim, eu estou precisando de dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo outro. Ela nunca pedia. Ela sempre aprendeu que ela deveria orar. Ela deixava nas mãos de Deus, porque ela sabia que Deus cuidava, ela confiava nisso. Então, é claro, ela orava, ela falava para o Senhor, Senhor, com certeza ela dizia, né, Senhor, o Senhor sabe o tanto de leite que vai nessa casa, o tanto de ovos que vai nessa casa. Depois, no final, eu vou ler uma lista de suprimentos que precisava ir para cada 6 meses. Eu vou ler para você vai ficar espantado quanto dinheiro precisava para comprar tudo isso. E ela não escrevia cartas para as igrejas pedindo, ela orava. E é claro, o nosso Deus, ele vai, né, ali fazendo no seu plano, ele vai tocando no coração de outras pessoas para enviar as ofertas, enviar os suprimentos e suprir ali as necessidades dos seus servos. E então, a Amy precisava de muitos recursos, era para comprar o alimento, era para comprar roupa para as crianças, material escolar, que ali mesmo na casa dela era uma escola. Ela precisou ir ampliando a casa, né, Zé? Sim. Imagina, 30 crianças. Edredom. Tinha que ter edredom, tinha que ter também, né, lençol, tinha que ter cama, tinha que ter colchão, não é verdade? E é claro que ela não conseguia cuidar sozinha de 30 crianças. A Amy ainda, lembra, ela viajava bastante pregando a palavra de Deus, ela dava várias palestras, sabe, Bia? Ela chegou a dar palestra para 20 mil pessoas. Nossa! Ela era muito convidada para falar em público, né? E ela sempre pregava o evangelho. E lembra que ela ainda corria de uma cidade para outra, resgatando as crianças que estavam sendo vendidas ao templo. Muito bem, Bia. Que estavam sendo vendidas. Então, assim, a Amy era super ocupada. E é claro que ela tinha ali outros funcionários. Então, na casa dela não morava só 30 crianças, moravam 30 crianças mais os funcionários. Então, ela precisava de verba, né, de dinheiro para cuidar de tudo isso. Ela tinha uma pessoa que ajudava ela a cuidar só dessa parte aí do dinheiro, de controlar, né? Então, a pessoa ali recebia e fazia a negociação com o melhor fornecedor, ela tinha alguém que controlava. A gente pode chamar de tesoureiro, né? Alguém que cuidava, então, desse dinheiro todo que entrava e que precisava suprir as necessidades. E não era pouco dinheiro, né? Tinha que precisar muito para comprar bastante comida. Se a pessoa estivesse nessa época que a gente está agora, que vai no mercado e gasta, né? Tá tão caras as coisas. Mas muito bem. Chegou uma certa vez que ela precisava de uma quantia de dinheiro, muito dinheiro, eram 100 libras, não eram rúpias, era o dinheiro lá da Irlanda. Ela precisava, então, de 100 libras para pagar uma conta muito alta, pois ela teve que construir mais quartos, né, Zé? Sim. Comprar mais camas para as crianças, construir um lugar maior. Lembra como chamava a casa dela? Dona Vur. E ela precisava de 100 libras, assim, urgente para pagar essa conta. Ela orou muito, muito, muito para que Deus enviasse, então, de alguma forma. Ela não escreveu carta para ninguém pedindo dinheiro. Ela orou a Deus. Ela confiava que Deus, que bastava pedir ao Pai e ele supriria o dinheiro, então, para comprar, para o que ela precisava. Amém? Basta pedir ao Pai. E então era dia do correio passar e o correio ali chegou. E as crianças sempre muito animadas porque eles foram aprendendo a palavra de Deus e as crianças também foram aprendendo a confiar no Senhor. Eu penso assim, né? Eu posso ver até a cena de manhã, depois do café da manhã, a Amy dando uma aula bíblica para aquelas crianças, falando para elas, vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos dar o almoço, para que Deus possa nos dar o jantar e cuidar de nós aqui o tempo todo. E todas aquelas crianças ajoelhadas e clamando ao único e verdadeiro Deus, né, de quem a gente tem tanta necessidade, que é a nossa maior necessidade. Imagina ela fazendo isso, ensinando, e essas crianças, então, quando chegava esses envelopes, essas cartas e pacotes vindos, então, da Europa e de outros lugares do mundo, com certeza eles ficavam ali animados para ler as notícias
e também para receber as ofertas, né? E dessa vez eles abriram todas as cartas, eram cartas de muitas pessoas mandando ali para a Amy, falando que estavam orando e que gostavam muito do ministério dela, queria saber notícias, mas nenhuma das cartas tinha nenhum valor em dinheiro, né? E a Amy continuou orando, então até que um último envelope as crianças abriram ali, tinha, sabe quantas libras? Quanto? 66. Quanto que ela precisava? De 100. Então ainda estava faltando 34. Sim. E ela já pegou ali as 66 e as crianças louvaram a Deus pelas 66 libras. Logo no dia seguinte, chegou uma outra caixa, né, do correio com alguns brinquedos para as crianças. Era uma doação de alguém, então, que mandou brinquedos para as crianças. E em cima, ó, tinha um bilhetinho, né, amarrado. E sabe quantas libras tinha nesse bilhetinho amarrado? 35. Não, tinha 51. Então, 51 mais 66 dá 117. Passaram 17 libras do que ela precisava. Olha, graças a Deus, Deus cuidando ali, então, de todas essas coisas. E então, a Amy um dia acordou, né? Lá na Índia fazia muito calor. E eles trabalhavam muito, né? As pessoas que trabalhavam ali com ela, servos também do Senhor, trabalhavam o dia todo, né? Cuidando daquele monte de criança e não parava de chegar criança. Imagina que quase toda semana chegavam crianças, adolescentes, jovens que vinham refugiados, às vezes do templo ou simplesmente porque eram crianças abandonadas. Você sabia que na Índia, assim como a gente também no Brasil, infelizmente a gente vê crianças de rua, né, moradores, crianças que moram na rua, né, principalmente nas cidades grandes, isso corta o nosso coração, né? Crianças sem lar. Então, criança, nunca reclama do seu pai, da sua mãe, da casa que você tem, viu? Sempre louve a Deus. Cada dia, cada noite que você deitar na sua cama, nesse friozinho que às vezes, né, que tava essas noites, que você se cobrir, você louve a Deus que você tem uma cama, que você tem uma coberta, que você tem alguém aí na sua casa, pode ser pai, mãe, ou pode ser a sua avó, sua tia, alguém que cuida de você, que dá comida para você, você louva a Deus, porque muitas crianças, não só no Brasil, lá na Índia e em vários lugares do mundo, há crianças que moram na rua, crianças que são abandonadas. Olha que judiação, não é? E então cada vez chegava mais criança naquela casa, né? Então, Zé, você imagina, era trabalho o dia todo, não é, Zé? Sim. Trabalho o dia todo, não é, Bia? Sim. Imagina louça, roupa para lavar, criança para ajudar a tomar banho, para alimentar, era trabalho o dia todo. E a Amy ficou com dó dos funcionários dela, né? Ela falou assim, gente, eu preciso dar férias para esses funcionários. Mas como que eu vou dar férias para eles? Aonde que eles vão tirar férias? Que eles moravam lá na casa dela, né? Não tinha como eles irem para um outro lugar tirar férias. Eles também não tinham dinheiro para isso. Então, ela falou para a sua ajudante principal, que era a dona Ponamar. Ela falou, Ponamar, olha, eu vou começar a orar para Deus suprir as necessidades para a gente dar férias para todos os funcionários, para que cada um possa tirar pelo menos uma semana de descanso. E a dona Ponamar, né, ela até testemunhou uma vez sobre a Amy, que a Amy foi a pessoa mais corajosa que ela já conheceu na face da terra, porque se comprometeu a cuidar de tanta gente, né? Então, a dona Ponamar sabia que aquilo que a Amy orava acontecia, né, dentro da vontade de Deus. E a Amy, então, começou a orar. E sabe, igual eu falei para vocês, vinham ofertas do mundo todo. Ó, veio oferta de crianças lá da China, que economizaram o dinheiro que gastava com bala na cantina da escola, guardaram e enviaram de oferta. Senhorinhas idosas, estudantes, jovens, adultos de igrejas, cada um com um pouquinho. Tinha gente que mandava $1, tinha gente que mandava 10 libras, tinha estudante que mandava 25 libras, tinha criança que mandava 1 libra, até centavos, mas né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, Deus faz tudo isso virar muito. Você lembra, Zé, aquele corinho que a gente canta lá na igreja que é assim, ó, o teu pouquinho é muita coisa. Você lembra, Bia? Sim, eu lembro. Quando Deus contigo está, o teu pouquinho é muita coisa. E esse pouquinho, era sempre muito.
Além disso, a Amy até ganhava alguns mantimentos, algumas coisas dos próprios indianos que viam o belíssimo trabalho que ela fazia com as crianças e com os jovens e doavam frutas, verduras, legumes, ovos, leite. Era uma bênção, né? E um dia, então, ela orando, orando, orando para que Deus desse um lugar de repouso, chegou uma oferta específica. Assim, ó, a pessoa escreveu na carta, lembrando, ó, sem ela falar nada para ninguém. Ela só falou para Ponamar, para a mulher que trabalhava com ela, para a irmã em Cristo que trabalhava com ela. Ela não escreveu nenhuma carta para nenhuma igreja lá da Europa, falando, irmãos, por favor, enviem ofertas, porque eu quero dar férias para os funcionários. Não, ela pediu para Deus. E Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas. E alguém, Deus tocou no coração de alguém, tá? Porque não vem assim do céu, de lugar nenhum. Deus toca no coração das pessoas, ele usa pessoas. E uma pessoa escreveu uma carta enviando dinheiro, dizendo assim, Amy, este dinheiro é para que você dê férias aos seus funcionários. Olha que bênção. Então a Amy construiu um lugar bem no alto de uma montanha, onde ventava bastante, era fresquinho, porque na Índia era muito calor. E ela construiu uma casa simples lá, mas aí, cada semana aí, ou cada mês, não sei como que era, ela dava férias, então eles se revezavam e eles tinham esse lugar de refrigério. Amém? Amém. E aí, então, eles começaram a orar por uma outra coisa. A Amy começou a ver a necessidade de ter um carro. Sabia que foi naquela época que esse tipo de carro foi inventado, o primeiro carro? Zé, eu sei que você sabe essa, porque você sabe tudo de carro. Manda. Qual foi a primeira marca de carro a ser inventada? Ford. Aê! Sabia? Oh! Sabia que você era um garoto esperto em carros, Zé. Sim. Ó, isso era um Ford daquela época. Faz onda de carro aí pra mim, vai ganhar o campeonato. Ah, eu não sei pergunta de carro, eu só sabia essa aqui da história. Ou essa daí eu vou ficar te devendo, Zé. Mas ela começou a orar então por um carro, sabe por quê? Quando ela ia fazer as visitas, ela tinha que ir de carroça, ela tinha que às vezes esperar um trem. E sabe, teve uma vez que ela pegou uma carroça, depois ela ficou 4 horas esperando o ônibus, aí ela andou de ônibus, ela desceu desse ônibus, teve que pegar outro ônibus, pegou o ônibus errado, foi parar do outro lado da cidade, chegou de madrugada na casa dela. Então assim, era muito trabalho, era muito difícil. Mas elas começaram a economizar. Lembra que eu falei que tinha uma pessoa que cuidava, né, dos recebimentos? E essa pessoa começou a controlar bem, muito bem mesmo o dinheiro, começou a guardar o dinheiro. E depois de 3 anos, elas tinham dinheiro para comprar o carro. Muito E bem. aí elas compraram o carro? Sim? Não Não. compraram. A Amy ficou assim, ai, mas eu não posso gastar o dinheiro das ofertas que é para as crianças, né? Ah, é Para verdade. alimentar as crianças, eu não posso comprar o carro, mesmo que tinha o dinheiro. E aí, então, a Amy começou a orar para que Deus desse um dinheiro específico para o carro. E mais uma vez, alguém escreveu uma carta lá falando, Amy, estou te enviando tantas libras, né? Não sei quantas eram ali para comprar um carro, para você comprar um carro para você fazer suas visitas e socorrer as crianças. Então a Amy, toda feliz agora, foi e comprou o seu... Que carro é o seu? Ford, né, Zé? Ford. E ali comprou GT500. deve isso, ser. seu carro. Então, além de todas essas necessidades, né, que tinha na obra, tinha uma necessidade ainda muito mais importante. Qual era? A comida. Não, além da comida. A Bíblia. Ah, você viu minha Bíblia aqui, você falou isso, né? É. Não, Não é isso? Escola? também. Tinha necessidade da escola e tem outra necessidade, daqui a pouquinho. Mas a maior necessidade era falar a palavra de Deus, né, Zé? Para as crianças, era ganhar as crianças para Cristo. Era essa a maior necessidade. Por que eu tô te falando que é a maior necessidade? Porque é a maior necessidade do ser humano. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. A gente já nasce afastado do Senhor Deus. Mas Deus, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele é o Criador dos céus e da terra. E ele ama cada pessoa. A Bíblia fala assim, ó, vocês sabem o versículo, fala aí comigo vocês dois. Porque Deus amou o mundo De tal maneira. Então Deus nos ama. Ele não quer que a gente fique separado por causa do nosso pecado. E a Amy sabia disso, ela precisava falar disso também para as crianças. Por isso, ó, tinha que correr ali para falar que Jesus
né? Ele é o Filho de Deus Santo, justo e verdadeiro, que veio para morrer e derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior necessidade de uma pessoa. Então eu falo para você, às vezes você pensa que a sua necessidade é comida, é roupa, é a casa, tudo isso é importante, com certeza é a saúde, todas essas coisas são importantes, mas a sua maior necessidade é você ter a certeza da salvação, é você ter paz com Deus. Então eu já te pergunto aí, você tem certeza da salvação? Se você morresse hoje, você iria para o céu com Deus? Ou por causa ainda do seu pecado, você está afastado do Senhor? Porque Jesus, ele deu sim o seu sangue, ó, o seu sangue. E a Bíblia é muito clara, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você ainda não tem essa certeza, aceite Jesus como seu Salvador, receba Jesus como seu Salvador. Jesus está às portas, ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Receba Jesus. Amém? Amém. Amém. Bom, para terminar a nossa história, a Amy então conseguiu o carro e agora a casa dela estava muito cheia. Quando a gente tem muita criança em casa, o que que acontece com as crianças além de precisar de escola? Se uma fica doente, Todas ficam. muitas vão ficar doentes, não é? Sim. Não é, Bia? Muitas vão ficar doentes. Então, o que que a Amy precisava? E De se um Remédio. hospital. Ah, é. Não só para as crianças dela, mas também para cuidar daqueles indianos que moravam ali. E cuidando ali também dos indianos, é claro que ela poderia falar a palavra de Deus para ele. Então, ó, agora um grande passo, o carro não era nada. Agora ela começou a clamar a Deus para que Deus enviasse então o dinheiro necessário, que eram muitas milhares de libras, para ela construir um hospital. E depois de 5 anos orando e juntando dinheiro, Deus supriu essa necessidade e a Amy construiu um grande hospital ali para acolher aqueles indianos e ajudar então aquelas pessoas. E era sempre ia crescendo mais. Lembra que eu falei, Bia, para você me cobrar aí quantas pessoas ela cuidou até o final da vida dela? É verdade. Quantas pessoas tinha na casa? Dá um chute aí, vocês dois. Ai, Começou com uma, foi para 16, foi para 30. Quantas pessoas você acha que enquanto a Amy ficou viva, né? E é claro que depois a gente vai continuar, quando terminar a história da Amy, a gente vai continuar falando lá desse ministério na Índia com uma discípula dela, tá? Então não perca. Hoje é sábado, né? Na terça-feira a gente vai terminar a história da Amy. Eu já tô até com medo de chorar, porque toda vez que eu contei a história da Amy, eu choro no final. Bia, se você vai ser a Filó que vai estar aqui. Vou combinar com a Filó pra ela chorar comigo. O Zé nunca chora, né? O Zé. O Zé, chora um pouquinho Eu só. sou Tá? macho. Mas macho também Tem chora. até na hora Mas que a vamos gente voltar canta. aqui. E a gente, depois, na terça, quando eu terminar a história da Amy, a gente vai continuar falando desse ministério, da casa do Navor, né, que acolheu tantas crianças, com a discípula dela, uma das crianças que cresceu ali, se tornou uma adulta e cuidou, então tomou conta depois ali de tudo isso, né, que até hoje, se eu não me engano, ainda tem lá na Índia. Quantas pessoas você acha que a Amy acolheu nas inúmeras casas que ela construiu no hospital, na escola? Ela construiu uma escola também, tá? Uma oficina, 1.000. Tem 1.000. Pelo Um menos pouco uma- menos, pelo viu? menos Você tá com bastante Ai, fé. sempre é bastante. É, 623. então é um pouquinho mais, Nossa, que exato. É um pouquinho mais, é. Mais ou menos. Isso! A Bia acertou! Você já pensou? Ela cuidava de 700 pessoas. Por isso a Ponamar disse que ela era a mulher mais corajosa, porque ela cuidava de 700 pessoas sem ser rica, né? Mas ela era filha de um Deus rico. E lembra? Ela aprendeu isso. Bastava pedir ao Pai o dinheiro necessário para o suprimento da sua obra. Se você quiser saber, então, o resto dessa história, como foi o final da vida da Amy,
como ela cuidou de tantas pessoas. Peraí que eu esqueci de falar uma coisa, ó. Antes da gente terminar. Eu vou ler para você ver que eu não tô mentindo. Eu tô lendo aqui do livro, da história dela. O quanto que ela gastava a cada 6 meses de alguns alimentos. Só de alguns, tá? Se tivesse casado com um homem rico, resolvia o problema. Mas ela não se casou. Ela ficou solteira para cuidar de todas essas Tô pessoas. ganhando na loteria, Ó, né, filha? Presta atenção, presta atenção. Crianças, vocês estão conversando muito aí no chat. Eu tô vendo aí coisas enormes. Eu vou ter que fazer uma live sem desabilitar o chat. Ai, Ó, bem feito. presta atenção. Em 6 meses, Amy gastava na alimentação de 700 pessoas, entre crianças e os adultos que também trabalhavam lá. 46.130 litros de leite. Gastava 77.181 ovos. Gastava 54.000 laranjas. Já pensou? 260.000 bananas. Além de outros alimentos. Só Deus mesmo, né? Então, não tem pão de queijo lá. Ai, Zé. Bastava pedir ao Pai. Te animou? Te animou essa lição? Basta a gente pedir ao nosso Pai. Nosso Pai sabe o que a gente precisa. Nosso Pai sabe que a gente precisa também para pregar o Evangelho. Então, se Deus te chamar para pregar o Evangelho em algum lugar, não tema, porque basta pedir ao Pai o sustento para a sua obra. Amém? Na terça a gente termina essa história. Não perca. Que hora? A dona põe no mar, cadê? A dona Pana Marta aqui na história. Ô, Zé, que horas que é terça? 18h30 da tarde. 18h30. Tô vendo aqui a Sara, que saudade, Sara. Deus abençoe você, viu? A Sara que estudou lá no Colégio Batista. Um grande abraço para você. Crianças, Deus abençoe. Então, na terça-feira, às 18h30, a gente se encontra aqui para que a gente termine essa história. E não se esqueça, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, a sua maior necessidade hoje não é comida, não é roupa, não é moradia, é aceitar Jesus como seu Salvador. Pai querido, peço que o Senhor abençoe cada uma das crianças e ajude que se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, possa entender essa necessidade e orar confessando o Senhor Jesus Cristo com a sua própria boca e crendo no seu coração. Obrigada porque o Senhor promete na sua palavra que há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, sejam elas físicas, financeiras, emocionais, espirituais. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado da gente como um excelente pastor. Louvado seja o nome do Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Não vai cantar mais? Não, hoje já tá tarde, eu demorei muito. Um beijo para todo mundo. Tchau.